Mil e Uma Maneiras de Enriquecer é um livro de Joseph Murphy e traz a questão do sucesso financeiro como resultado de atitudes positivas e da utilização adequada aí do poder da mente. O autor faz referências também a passagens bíblicas e sugere alguns caminhos para poder viver uma vida próspera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando, porque eu sempre trato aí sobre mentalidade aqui no canal. E aí uma das passagens, por exemplo, que ele cita ali e chamou minha atenção, é lá em João, que ele fala o seguinte, aspas, né? Eu vim para que tenham uma vida e que a tenham com mais abundância. Então o autor diz o seguinte, que nós estamos aqui para levarmos uma vida plena e feliz. E aí todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do universo são dádivas de Deus, intrinsecamente boas e suscetíveis de uma boa utilização. Então nós nascemos para sermos prósperos. E aí nós podemos também ficar ricos pela utilização das faculdades que foram dadas por Deus, né? Nos sintonizando com esse ser infinito. E aí, à medida que a nossa mente se torna também produtiva, cheia de boas ideias, o nosso trabalho também se torna mais produtivo e proporciona toda essa sorte aí de riquezas materiais. Então, o autor ele diz que você está aqui para poder encontrar seu verdadeiro lugar na vida e para dar ao mundo o seu talento. E a ciência de ficar rico, ela vai basear aí nessa lei da crença. E aí ele cita outra passagem em Marcos que fala o seguinte, aspas, né? Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, a lei da vida é a lei da crença. E acreditar é sinceramente aceitar alguma coisa como verdadeiro. Então, né, passando essa primeira ideia, o autor faz algumas sugestões que eu vou passar aqui para vocês. A primeira é que nós nunca façamos uma afirmação negativa sobre o nosso estado financeiro, né? Na verdade, sobre nós, de modo geral. Por exemplo, não posso pagar o aluguel, os negócios vão muito mal, não posso pagar minhas contas, enfim, etc. Então, quando ocorrer esse tipo de pensamento negativo, nós temos que substituir pela afirmação: eu tenho um estoque infinito no meu íntimo, todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Por exemplo, né? Então, pode ser necessário ter que repetir aí 50 vezes por hora, repetir insistentemente, mas persista até o pensamento negativo sumir, ser neutralizado mesmo e deixar de te preocupar. E aí outro ponto também que eu achei interessante é que nós temos que adquirir o hábito, né, durante o dia de condicionar nossa mente às riquezas divinas mesmo. Por exemplo, ele dá algumas sugestões de afirmação, né? Por exemplo, Deus está sempre presente para me ajudar nas dificuldades. Deus é a fonte instantânea e imediata dos meus recursos, proporcionando todas as ideias necessárias em todos os momentos, oportunidades. Ou uma outra que eu gostei muito que ele fala, né, que Deus supre todas as minhas necessidades. Então, são outras afirmações também nesse sentido, né? Mas que condicionam a nossa mente ao fluxo aí da abundância. E aí depois o autor também sugere que ao dormir, todas as noites a gente repita algumas grandes verdades, né? Por exemplo, eu sou grata a Deus por as riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Então ele reforça muito que o pensamento, ele é o único poder intangível e invisível que se tem consciência, né? Tudo que se pensa tende a se manifestar na vida, a menos que seja neutralizado por um pensamento contrário. Eu acho bem interessante essa questão. Então, o autor fala que há uma lei definida de causa e efeito para tudo. Então, a ideia aqui é acreditar na riqueza de Deus e desfrutar dela. Então, o autor fala muito sobre fé, né, no fim. E todas as riquezas pertencem à mente e a sua atitude mental é que determina a riqueza ou a pobreza na sua vida. Existe um número infinito aí de ideias para você poder extrair do seu subconsciente. Ele fala que uma nova ideia pode valer aí $50 mil, né? Que o pensamento é o único poder imaterial e invisível que se tem consciência. Basicamente, a ideia transmitida ali no livro é para nós concentrarmos a nossa mente em Deus e se sintonizar com esse depósito infinito de riqueza existente no nosso íntimo, que essas riquezas automaticamente vão ocorrer nas nossas vidas. E aí, por outro lado, né, o pensamento em deficiência, limitações e restrições, eles apenas vão contribuir para o aumento dessas coisas, né? Então, aquilo em que você concentra a sua atenção se manifesta de forma ampliada aí no seu mundo. Então, o autor fala
para que a gente comece, né, por exemplo, um novo trabalho, uma missão, um estudo ou qualquer outra atividade que nós formos começar, seja ela qual for, sempre com prazer, entusiasmo e principalmente confiança, né? O estado de espírito com que você iniciar aquele trabalho vai ser o mesmo que ele vai terminar. Então, o princípio e o fim são idênticos, né? Então, ele fala também bastante sobre isso. É reforçado sempre ali no livro que há um gênio no nosso interior. Então, esse gênio, ele vai se revelar quando você estiver em sintonia, em relacionamento com essa sabedoria, essa inteligência do nosso subconsciente. Então, a inteligência infinita do subconsciente, ele pode solucionar todos os nossos problemas, seja de ordem financeira ou qualquer outro, e proporcionar essas respostas certas, né? Aí, por outro lado, se a gente sente inveja da fortuna de outra pessoa, ou se a gente procura subtrair, né, mentalmente algo de outra pessoa, nós vamos estar apenas nos martirizando e também nos privando das riquezas da vida, né? Então, que nós possamos criar riquezas para nós mesmos, desejando a todos os homens todas as riquezas aí dos céus. Então, é isso que ele fala, eu acho muito bonito. E aí, outro ponto é sobre a questão da imaginação, né? E aí ele fala o seguinte: a imaginação governa o mundo, que é até uma frase dita por Napoleão. E a imaginação é uma das faculdades primordiais da nossa mente, né? E ela tem o poder de projetar e dar forma a todas as nossas ideias. Então, se você possui um negócio, você pode imaginar ele maior ainda, né? Com novas dependências, diversas filiais, e através dessa alquimia mesmo da mente, fazer com que tudo isso venha se transformar em realidade. E aí ele cita outra passagem bíblica que diz o seguinte: aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós, lá em Tiago, né? O que significa que essa inteligência infinita, ela é responsiva aos seus desejos e serão satisfeitos quando for solicitado, né? Ele trata um pouco dessa questão também. E outra parte que eu gosto muito e que o autor refere também no livro, né, que me chamou a atenção, é quando ele fala sobre essa questão de Deus e nós sermos um único ser. Ele cita a passagem bíblica de João, né, que fala o seguinte: eu e meu pai somos uma só coisa. E aí é discutido sobre nós não dependermos de terras, ações do governo, de parentes ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outra situação. Nós confiarmos no poder divino, né, interior, para sustentar e para amparar a gente em qualquer circunstância. Então, olhar para o interior e não para o exterior. Acreditar que nós, como seres espirituais, né, de grandeza, enfim, reconhecer o nosso estado divino, admitir a existência de um poder infinito sempre pronto para poder amparar. E aí outro ponto é que para que nós sejamos permanentemente otimistas. O otimista, ele enfrenta os problemas de cabeça erguida, né? Diz assim, é mais fácil, né? Então esse problema vai ser solucionado de acordo com a vontade divina. O problema existe, mas Deus também existe. E é sempre o vencedor sobre todos os tipos de problemas, né? Sejam eles de negócio, de engenharia espacial, enfim. Supera até mesmo a doença, o medo, a ignorância. Então, o homem, ele jamais vai se livrar da miséria material, a menos que ele expulse, né, da sua mente a miséria espiritual. É isso que o autor fala muito. Eu espero ter passado as mensagens principais que esse livro transmite e inspira. Se você se conecta com todas essas mensagens, já se inscreve aqui no canal, continua acompanhando. Eu sempre trago conteúdo sobre mentalidade também, investimentos. Eu te vejo aí nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!